Você sabia que um dos principais artilheiros do Flamengo pode não jogar nessa quarta-feira às 19h30 contra o Botafogo? E aí, meus vocês estão bonzinhos? Nós estamos aqui nessa segunda-feira 13 e agora são 10 horas e 48 minutos. Repita, 10 horas e 48 minutos. Pois é, tudo indica que o Pedro não será titular contra o Botafogo. Ah, Matos, mas assim, a ideia do Filipe Luiz, o que é? Quando não tiver a bola, pressionar. E aí entra, por exemplo, o Plata ou o Samuel Lino, que são jogadores rápidos, jogadores que se entregam ali em campo, que marcam os laterais, não é? Que volta para marcar os laterais. Então é isso que o Filipe Luiz quer. Porém, tem um detalhe. O Pedro, ele não tem essa entrega de pressionar os zagueiros, pressionar, não tem essa velocidade. Mas assim, o Pedro dentro da área, ele segura dois zagueiros, sendo assim, sobrando espaço para os meios de campo. O Samuel Lino, por exemplo, caiu demais de produção. Ele jogou aquele primeiro jogo bem, né? E depois o que o Samuel Lino faz? Como é que ele faz? Ele tem que voltar atrás de um lateral, se cansa lá, e quando vem, aquele cisca-cisca com a bola, não tem definição mais da jogada, talvez ali esteja cansado. O Plata é aquele jogador que precisa de muitas oportunidades para fazer gol. Então o que a gente está precisando? A gente está precisando de alguém que vá lá e defina, e decida o jogo. E o Plata não é esse jogador decisivo. Ele ainda vai fazer gol pelo Flamengo? Vai, porque ele se entrega, mas é um jogador que dificilmente faz gols. Então, na minha visão, contra o Botafogo, o Pedro deveria ser titular. Inclusive, o Pedro ele é vice-artilheiro do Flamengo, atrás do Arrascaeta. Então, se o Arrascaeta é o principal artilheiro do Flamengo e o Pedro é o vice, os dois têm que estar em campo, porque a gente está precisando de gols. E o detalhe é assim, que apesar do Arrascaeta ter mais gols que o Pedro tem maior média de gols que o Arrascaeta, porque o Pedro jogou menos jogos do que o Arrascaeta, né? E assim, o Filipe Luiz agora não tem como mais questão de poupar, porque nós temos essa data FIFA que é enjoada, que ninguém gosta de data FIFA, nem deveria existir isso, mas já que tem, né? Tem o tempo para o Flamengo treinar. E agora, não tem essa desculpa de dizer assim, estamos cansados aqui contra o Botafogo, cansamos, e agora contra o Racing vai ser difícil porque os jogadores estão cansados. Não, tem que colocar o que tem de melhor. Aí sim, se tiver algum no departamento médico, esse vai ser vetado. Mas coloca quem está melhor. E o Flamengo precisa de gols. E se o Flamengo precisa de gols, tem que colocar os jogadores que fazem gols. O Flamengo tem um bom time. A escalação aí poderia ser Rossi, Varela, que é melhor do que Royal, a gente sabe disso. Royal, não sei para que o Flamengo contratou ele. Foi um erro, deveria ter sido o outro lateral lá. Léo Pereira, Léo Ortiz e o Alexandro. E se o Alexandro não jogar, tem que ser o Vinha. E não o Ayrton Lucas. Na minha visão, o Vinha tem que ser reserva do Alexandro. Porque caso o Alexandro se machucar, entra o Vinha. No meio ali, Jorginho e Saul, porque os dois jogando juntos nunca perderam. Ah, mas teve uma partida aí que o Flamengo perdeu de 1-0, mas nos pênaltis nós ganhamos. Então, Jorginho e Saul jogando juntos é garantia de vitória. O Flamengo não perde com os dois em campo. Aí tem o Pulgar, o Filipe Luiz. E aí, será que vai colocar o Pulgar junto com o Jorginho para poder o Saul ficar lá naquela ponta, no lugar onde jogava o Gerson? Saibam que a gente precisa de gols. Então, quem é que faz gol no Flamengo? Os que mais fazem gols? Arrascaeta, Pedro e o Luiz Araújo, que joga lá naquela ponta direita, que o Filipe Luiz prefere o Plata. Que o Plata, ele se entrega, mas ele muitas vezes se embanana com a bola, ele entrega a bola fácil para o adversário, ele perde a bola fácil, né? E o Luiz Araújo, pelo menos, é aquele jogador que arrisca. Algumas vezes o Luiz Araújo não joga tão bem, mas são os três: Luiz Araújo, Pedro e Arrascaeta. O detalhe aqui, a gente pensa também no Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique, naquele lugar ali onde o Samuel Lino joga, o Bruno Henrique tem jogado muito mal. Mas ali onde o Samuel Lino joga, o Bruno Henrique ele é decisivo contra Botafogo, contra Fluminense, contra Vasco. Ele sempre faz gols. Então, é interessante colocar o Bruno Henrique? É até interessante.
mas, na minha opinião, não no lugar do Pedro. Plata é interessante? Sim. Talvez para um segundo tempo, quando o Flamengo já tiver aí 3-0 e precisa de intensidade, mas não no lugar do Pedro. Pedro deveria ter seu lugar ali cativo. E vamos continuar com a escalação. Jorginho e Saul deveriam ser titular, Arrascaeta, não é? E aí ele vai colocar o Samuel Lino. Vamos ver se o Samuel Lino começa a jogar bola. Que ele correndo atrás de lateral, para se cansar, ele não vai conseguir passar pelos zagueiros, pelos laterais, já vai estar cansado. Então, ali nós temos tem o Cebolinha, que pode jogar pela esquerda, Samuel Lino, e tem o próprio Bruno Henrique, porque o Michael parece que não dribla mais, o Michael parece que já vai sair do Flamengo mesmo. Na ponta direita tem o Plata e tem o Luiz Araújo. E aí o Felipe Luiz está pensando no Saul. Na minha visão, eu colocaria o Luiz Araújo. Eu colocaria, Luiz Araújo, eu colocaria o Arrascaeta, o Pedro e talvez até o Bruno Henrique na esquerda no lugar do Samuel Lino, que ele não está jogando tão bem, né? Não está produzindo tão bem. Mas se ele colocar o Samuel Lino no segundo tempo, se o Samuel Lino não for tão bem, coloca o Bruno Henrique na esquerda e não de centroavante. E aí os jogadores decisivos, Bruno Henrique é um jogador decisivo, Luiz Araújo é um jogador que faz seus gols, Arrascaeta é um jogador que faz gol e Pedro é jogador que faz gol. Então os jogadores que fazem gols têm que estar em campo. Bruno Henrique, Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro. Os outros aí, que o Felipe Luiz, né, se vire para poder arrumar. E assim, nós não podemos perder mais nenhum jogo, não. Contra o Botafogo é obrigação ganhar, nem empatar. Aí nós temos o jogo contra o Racing, é obrigação fazer 2, 3 gols. Ah, mas o Racing é difícil. Mas o Flamengo tem time para dentro do Maracanã se impor e fazer 3, fazer 4. O problema é que quando o Flamengo faz um gol, faz 2 gols, aí o que acontece? O Flamengo recua, fica com aqueles toquinhos, com 1-0 já faz isso. Não. 5-0, lembra? Ah, viúva de JJ. Não, vamos esquecer a questão de JJ, mas é só um parâmetro para a gente comparar, que quando o Flamengo ganhava em 2019 de 5-0, quando os jogadores ficavam de toquinhos ali, o técnico tá enérgico lá. Para que esses toquinhos? Vamos fazer o 6º, vamos fazer o 7º. E isso que tá faltando no Flamengo. Felipe Luiz é um mau técnico? Não. É um bom técnico. Porém, ele precisa dessa audácia. Né? Que no ano passado o Felipe Luiz se mostrou, eu estava muito animado com o Felipe Luiz, porque ele dizia que gosta de ir para frente, gosta de ver o time para frente, mas o pensamento dele parece que deu uma titada aí, uma titeada. Deu uma de tite. Né? E agora, vamos ver aí o que vai acontecer na quarta-feira. E tem que ser vitória contra o Botafogo, porque a pressão vai ser grande para cima do Felipe Luiz. E aí, o que você acha? A sua escalação, colocaria o Pedro ou não? O que você está achando? O Flamengo agora vai evoluir? Vai voltar a jogar bola? Vamos aguardar a partir de quarta-feira agora. E é isso aí. Saudações. Obrigado. Não esquece de dar seu likezinho aí, curtir, compartilhar esse vídeo.